aí, seus capitalistas, seria o Bitcoin uma bolha igual à mania das tulipas? Lá de 1600 e cacetado, um dos primeiros crashes registrados na história global? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, porque esse é o Pele Responde, onde eu vou responder aqui o nosso amigo Paixão 4814. Você que quer mandar uma pergunta pra mim responder, já vou te falar como é que você vai fazer isso, tá bom? Mas olha só, o nosso amigo Paixão 4814 mandou o seguinte comentário aqui no canal. Se para perceber, bolhas das tulipas e Bitcoin é a mesma coisa. As duas não tinham lastro. E a gente vai aprofundar então essa questão durante esse vídeo. Por isso que eu te convido você a assistir esse vídeo até o final. E também vou responder a minha própria pergunta, porque eu falei aqui sobre qual é o lastro do real. E eu vou te responder qual é o lastro do real também nesse vídeo. Já que ele está falando que o Bitcoin não tem lastro, a gente vai falar também sobre o real e o dólar. Aí o bicho vai pegar. Então assiste, pessoal, esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena e já vai deixando o seu like aí. Bom, antes, recadinhos paraquiais. Cuidado com os fakes, pessoal. Tem fake meu de gente fazendo no Instagram, no Telegram. Então você que quer ter certeza que sou eu, ó, tenho todos os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Então, cuidado com os golpes, pessoal. Eu não faço promessas milagrosas de ganho fácil. Cuidado com os fakes, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo que me alertou lá no Instagram. Todas as minhas redes sociais oficiais estão aqui na descrição. Instagram, Telegram, TikTok, tudo aqui na descrição. Cuidado com os fakes, tá? Tá feito. Vamos para a questão do paixão, pessoal. Sobre essa questão aqui da bolha das tulipas e o Bitcoin e sobre a questão do lastro das moedas fiduciárias, tá? Bom, vamos entender primeiro o que foi essa bolha das tulipas. Então as tulipas começaram a chamar a atenção da vizinhança e alguns passaram a roubar os bulbos para revendê-los, devido à raridade dessas flores no país. Os holandeses criaram certa obsessão pelas tulipas, então era um ativo raro e por ele ser raro, as pessoas começaram a demandar. E aí criou-se uma obsessão desses holandeses para esse ativo. Com o tempo, as tulipas foram se tornando cada vez mais conhecidas. Por consequência, a procura pelas flores começou a aumentar. Assim, alguns especuladores começaram a comprar bulbos para revender a preços mais elevados, os quais, em um único mês, chegavam a aumentar mais de 20 vezes. Segundo a obra Crash, Uma Breve História da Economia, no ano de 1624, um único bulbo de tulipa chegou a valer o equivalente a uma casa em Amsterdã, chegando a cerca de 200 mil reais. Atualmente é possível adquirir 15 sementes de tulipa por apenas 20 reais, ou seja, o valor é 10 mil vezes menor. Mas o que gerou essa bolha? A demanda. As pessoas naquele momento queriam especular, elas viam valor naquela tulipa. Só que o que é a tulipa? É uma flor, um negócio que vai enfeitar a tua casa, algo assim. Então, qual que é o valor intrínseco do ativo? A tulipa apodrece, depois ela morre, então faz sentido você pagar uma casa por uma flor? Agora o Bitcoin, a gente já vai falar sobre ele, tá? Então, como é que se formou a bolha? Tá aí o gráfico, né? O gráfico da bolha das tulipas, pessoal. As pessoas foram ficando gananciosas, foram comprando cada vez mais, o ativo foi se valorizando até que as pessoas, né, perceberam que aquilo não fazia sentido. Então, da mesma forma que todas as bolhas se iniciam, o aumento do preço das tulipas passou a ser insustentável, não havendo mais compradores interessados. Então, cria-se a ganância, olha o ciclo psicológico, cria a ganância, só que como era uma flor, era um negócio que não tinha nada a ver, uma hora esse ativo quebrou e estourou a bolha. Então, assim, um grande número de investidores começou a vender os seus contratos de tulipas. Como todo mundo tinha interesse, os caras começaram a criar um mercado com até contratos futuros do negócio, né? Você quer garantir a sua tulipa, ó, em dezembro, se compra o seu contrato, eu te entrego em dezembro. E aí, pessoal, chegou um momento que ninguém mais queria as tulipas, estourou a bolha. E aí, os investidores começaram a vender os seus contratos de tulipas até o momento em que passou a existir uma grande oferta e quase nenhuma demanda de compra. Aliado a isso, muitos também relataram que o estopim se deu quando um comprador da cidade de Haarlem não honrou seu contrato de compra das tulipas holandesas. Juntos, estes fatores desencadearam um pânico no mercado das tulipas,
fazendo com que seu preço despencasse em poucos dias. Um gráfico abaixo então demonstra o preço das flores no mês de maio, após ter atingido o ápice em fevereiro, pessoal. Então tá aqui o fim da bolha das tulipas. Mas e aí, Gabriel? Seria o Bitcoin uma bolha das tulipas? Seria o Bitcoin uma bolha? O nosso amigo aqui, o Paixão4814, ele fala que sim. Ele fala que o Bitcoin é a mesma coisa que as tulipas, é uma bolha, e ele coloca, né, que é uma bolha porque não tem lastro. Então agora a gente vai se debruçar sobre isso e vai aprofundar essa questão, tá? Primeiro a gente tem que entender qual que é a função do Bitcoin. A função da tulipa é o quê? Enfeitar a casa, dar um cheirinho, não sei. E ela apodrece e tal. Então é uma flor, né? A função do Bitcoin é você ter a custódia de seus ativos na sua mão. É você poder transacionar valor e ter uma reserva de valor. Acontece que o Bitcoin ainda é muito novo, na minha opinião. E por isso que ele ainda é visto de maneira muito especulativa. Mas o fundamento do Bitcoin é que ele seja justamente utilizado como uma reserva de valor, é que você tenha a posse dos ativos, e ele foi criado depois que o sistema financeiro, lá em 2008, foi colocado em xeque. Eu falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo, Timing para acumular criptomoedas. Nesse vídeo de quase 40 minutos, eu entrego um conteúdo valiosíssimo e de graça, falando sobre como identificar os ciclos do Bitcoin e dos criptoativos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Mas basicamente existe uma grande diferença fundamental entre uma tulipa, uma flor e o Bitcoin. Um tem a ideia de te fazer transacionar valor, transacionar dinheiro, sem precisar carregar uma mala de 1 tonelada de ouro. Quando as pessoas entenderem o fundamento do Bitcoin, elas vão começar a utilizar no dia a dia. As pessoas já estão começando a utilizar. Você pode me pagar, por exemplo, em criptomoeda, Bitcoin, Ethereum ou Tether. As minhas consultorias. Inclusive eu dou desconto nas consultorias para quem paga em criptomoedas. Você pode hoje já pagar estabelecimento em criptomoedas. Cada vez mais grandes marketplaces estão aceitando criptomoedas. Então tá aí, né, pessoal? Existe uma funcionalidade para as criptomoedas, para o Bitcoin, diferente das tulipas, que eram apenas uma mania. Mas e aí, Gabriel? Qual é o lastro do Bitcoin? Qual é o lastro, Gabriel? Calma, eu não arredo o pé. Eu vou responder a sua pergunta. E a gente também vai responder a pergunta de qual é o lastro do real e do dólar. Mas antes, vamos responder qual é o lastro do Bitcoin. A gente já entendeu a funcionalidade do Bitcoin, que é transacionar valor de maneira descentralizada, aonde, por exemplo, a Rússia está sob sanções. Você não consegue mandar valor via sistema centralizado SWIFT, que é dos Estados Unidos, porque eles estão sob sanções. Então você consegue, via criptomoedas, porque é descentralizado, mandar para lá. Você consegue mandar Bitcoin para a Rússia e vice-versa. Vocês estão entendendo o valor do Bitcoin? Não tem controle de governo nem de instituição. Não tem dono e ninguém sabe quem é. É um protocolo open source de código aberto. Qualquer um pode averiguar o código do Bitcoin. Ele é um protocolo que não tem dono, não tem sede, que está rodando de maneira descentralizada através dos mineradores. Então qual que é o lastro do Bitcoin? Justamente o seu supply e os mineradores. O hash da rede. Já vamos aprofundar sobre essa questão agora. Então, o primeiro lastro que eu vejo do Bitcoin é que ele tem os mineradores. Só que a grande jogada é que ele também não precisa de lastro. Diferente das moedas fiduciárias que são impressas a rodos e não tem limite, o Bitcoin tem um limite de algoritmo de 21 milhões de unidades. Hoje, pessoal, 19,4 milhões, 19,2 milhões aqui de Bitcoins já foram minerados. Então a maior parte dos Bitcoins já foram impressos, como você consegue ver na sua tela, o supply. Então hoje nós temos mais de 19 milhões de Bitcoins circulando na economia. E você só vai ter no máximo 21 milhões de unidades. Então o máximo de Bitcoins que vai ser emitidos é 21 milhões. Diferente do real e do dólar, que não tem limite, essa é a diferença. A gente já vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Agora, a grande jogada é que o que dá realmente o lastro, na minha opinião, para o Bitcoin são os mineradores. Aqui você está vendo as rigs de Ethereum, provavelmente, porque está usando GPU, né? Hoje o Ethereum está migrando do Proof of Work para o Proof of Stake, então isso nem vai ser mais necessário, é um vídeo antigo. Mas isso aqui, pessoal, é também utilizado para o Bitcoin, tá? Essa aqui é um exemplo de mineração, certo?
A do Bitcoin é diferente, porque não usa essas rigs, elas usam as ASICs, tá? Você pode jogar depois no Google as ASICs. Aqui ele está mostrando a rig, mas o que eu quero te mostrar? Por trás do Bitcoin, por trás das criptomoedas Proof of Work, existe um gasto energético muito grande, tá? Então existe um gasto energético muito grande. E eu acredito que o lastro do Bitcoin é justamente esse gasto energético, tá? Os mineradores. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou abrindo uma ASIC de mineração. Para você minerar criptomoedas, você tem que gastar uma grana para comprar a ASIC de mineração e depois você vai gastar energia e funcionário para manter essas operações funcionando, certo? Então eu acredito que o lastro do Bitcoin está justamente na força computacional do criptoativo, no hash rate da rede. Esse seria um dos lastros, mas o Bitcoin teoricamente não precisaria de um lastro, já que ele tem um limite de supply de 21 milhões de unidades. Só que além de ele ter um limite de expansão, ou seja, ele é escasso, mais escasso do que o ouro, porque ele tem um limite e ele é único, porque ele não tem dono e ele é descentralizado, ele tem o algoritmo dele aberto, até hoje nunca foi hackeado, e babá. Então, além de tudo isso, ele também tem a força computacional que é fornecida justamente através dessas máquinas que estão queimando energia e dando a força da rede, gerando então esse hash rate absurdo da rede. Então hoje, para você hackear o Bitcoin, você tem que ter pelo menos 50% de toda essa força computacional. Então é quase impossível você ter 50% de toda a força computacional do Bitcoin para hackear o Bitcoin. Por isso que é tão difícil e tão seguro o Bitcoin hoje, né? Por isso que é tão difícil de você hackear ele, porque ele tem uma força computacional muito grande. Então a gente já falou um pouquinho sobre o Bitcoin, as funcionalidades e a força computacional, o lastro, que eu vejo que é justamente os mineradores, a descentralização. O que dá valor ao Bitcoin é a descentralização. Diferente de outras criptomoedas e moedas digitais estatais, elas são centralizadas ou têm uma centralização maior. O Bitcoin, ele é a moeda mais descentralizada, é a moeda mais distribuída, é a moeda onde você tem justamente, né, menos concentração de poder, você não tem um dono. O Ethereum tem um dono, o Bitcoin não tem dono. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Por mais que você consiga copiar o código do Bitcoin, ele não vai ser o Bitcoin. O Bitcoin é único. O Litecoin é uma cópia do Bitcoin. Só que o Bitcoin continua sendo o Bitcoin. E o Litecoin é apenas mais uma cópia do Bitcoin. Deu para entender? Eu sei que muitas pessoas não entendem, mas eu não vou convencer você a entender. Busque estudar, busque conhecimento. Agora a questão é, e o lastro do real e do dólar? Se o problema está no lastro, se o problema de bolhas está no lastro, qual é o lastro do real e do dólar? Aqui está a base monetária M2 do dólar, que vem explodindo, né, nos últimos anos. E cadê a do real? E aqui está o do real. Então, cada vez mais a gente vê mais reais sendo impressos. Por isso que a inflação está cada vez maior. Porque cada vez mais se imprime mais reais. Cada vez mais você tem mais reais sendo impressos para financiar a máquina gorda estatal. Cada vez mais é mais necessário ter mais reais circulando. Isso deprecia o valor do real. Isso também deprecia o valor do dólar. Se você pegar, quer ver um negócio absurdo? Deixa eu pegar aqui o valor do ouro, tá? Deixa eu abrir aqui o ouro no TradingView para vocês enxergarem um negócio bem interessante. O dólar, pessoal, ele teve lastro até a década de 70. Qual que era o lastro do dólar? O ouro. O ouro já serviu como lastro do dólar até a década de 70. Na década de 70 ocorreu o fim do acordo de Bretton Woods. Hoje, muitas pessoas ainda acreditam que o dólar tem lastro no ouro. Não! Hoje o dólar não tem mais lastro no ouro. Isso acabou, essa conversibilidade do dólar em ouro acabou na década de 70, pessoal. Tanto é que se você pegar o valor do ouro, o ouro, ele era bem... Deixa eu colocar no semanal aqui para ficar melhor, né? Senão a gente vai... Ó, o ouro aqui, ó, ele era flat até a década de 70, mais ou menos aqui, ó. Da década de 70 em diante... Você consegue ver, ó, que o ouro começa a se valorizar. Não é que o ouro começa a se valorizar, é que o dólar começa a se desvalorizar. E isso as pessoas não entendem. Elas não entendem. Ou elas não entendem ou elas não estudam. Alguma coisa tá errado.
Mas agora com esse vídeo você não vai mais falar groselha. Então, ó, até a década de 70, o ouro, ele tinha um valor de 35 dólares por onça Troy. Deixa eu ver aqui, ó. Era 35 dólares por onça Troy, tá? 35 dólares por onça Troy até a década de 70. Acabou o fim do acordo de Bretton Woods? Acabou o acordo de Bretton Woods? Então o dólar passa a não ter mais lastro no ouro. Como é que funcionava? Você tinha o dólar como um recibo. Você depositava o seu ouro no banco e o dólar servia como se fosse um recibo do seu ouro. Hoje não é mais assim. Hoje esse dólar é impresso abundantemente pelo governo, pelos bancos centrais, pela instituição que for. As moedas fiduciárias, o real, o dólar, enfim. Não tem limite. Pode imprimir à vontade para financiar a gastança pública. Não tem mais esse lastro no ouro. Isso faz justamente, então, eu questionar o nosso amigo Paixão 4814. Se as bolhas das tulipas e o Bitcoin é causado pela falta de lastro, qual é o lastro do real e do dólar? Qual é o lastro do real e do dólar que vem sendo impressos a rodo nos últimos anos? Fazendo com que ativos justamente como o ouro se valorizem. E qual é a ideia do Bitcoin que eu estava falando para vocês? A ideia do Bitcoin é ser o ouro digital. Você guardar ouro é muito difícil, é muito caro. Você transacionar valor com ouro é muito difícil, é muito caro. Carrega um saco de ouro, uma tonelada de ouro nas costas para você ver. O Bitcoin não, o Bitcoin você pode carregar numa Ledger, numa carteirinha como essa aqui, ó. Inclusive, você quer comprar sua Ledger? Link aqui na descrição. Agora a Ledger é nossa parceira aí. Então você pode comprar essa carteira que eu uso para guardar minhas criptomoedas, ó. Porque exchange não é carteira, amigo. Você pode negociar suas criptomoedas na Bitfinex. Link aqui na descrição para você abrir sua conta. Mas, ó, para você guardar com segurança, tem a Ledger, por exemplo, que vai te dar fatores de autenticação físicos para você não ter problema de ser hackeado. E ela também é uma cold wallet, né? Para você que quer comprar sua Ledger, link aqui na descrição. Para você que quer abrir sua conta na Bitfinex para negociar, link na descrição também. Então esse é o real fundamento do Bitcoin. É você poder ter um ouro digital, só que evoluído. É uma reserva de valor, que também pode servir como moeda, justamente para você se proteger da depreciação das moedas fiduciárias. O ouro é um ativo que já se provou no tempo como reserva de valor. O Bitcoin e as criptomoedas ainda não. O Bitcoin ainda não se provou como reserva de valor. Só que o ouro é um ativo milenar. O ouro é um ativo que existe há milênios. O Bitcoin há menos de 15 anos, 20 anos, menos de 2 décadas. Então é um ativo muito novo ainda para você exigir que o Bitcoin se comporte igual o ouro, que é um ativo milenar. Só que o fundamento, a ideia do Bitcoin é que ele seja o ouro digital. Porque é muito mais fácil você negociar via criptomoedas. E a segurança justamente está na descentralização, não dependendo de um servidor único ou de uma instituição que pode ser parada. Então o lastro do real é a confiança das instituições, do real e do dólar, não no ouro. Hoje o real não tem lastro, hoje o dólar não tem lastro. O lastro do dólar e o lastro do real está na confiança das instituições, está na confiança do governo, daquela economia. Por isso que aqui no Brasil é tão importante respeitar o tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, o câmbio e as metas de inflação. Se você ferra com o fiscal, como esse governo parece que vai fazer, você vai ferrar o câmbio e você vai ferrar a inflação. Se você começa a imprimir muito dinheiro, esse aqui é o M2 do Brasil, do real. Se você começa a imprimir muito dinheiro, você vai depreciar a nossa moeda. Por isso que você vê a inflação disparando nos últimos anos. Se você pegar o real, não vale nada comparado ao que ele valia há 15 anos atrás. Porque ele não tem lastro. O lastro está na confiança nas instituições, nos políticos, no Banco Central. E se o governo começa a gastar muito, imprimir muito real, por exemplo, para financiar as contas, né, emitindo dívida, você vai depreciar a moeda. Isso vale para o real, para o dólar e qualquer moeda fiduciária que não tem lastro. A maioria das moedas não tem lastro, mas as pessoas não sabem disso, né? Por isso que eu gosto tanto do Bitcoin, porque é uma maneira de você se proteger da depreciação das moedas fiduciárias, como o real e o dólar. Mas você não vai colocar tudo no Bitcoin, né, meu amigo? Você vai diversificar dentro de uma carteira antifrágil. O ouro é um ativo, como eu falei, que já se provou. Então o ouro pode ser uma alternativa para você buscar proteção contra o dólar, contra o real. O ouro. Imóveis também. Obras de arte também. E o Bitcoin pode se provar no futuro. Ainda não se provou, por isso que a gente domina os ciclos do Bitcoin. Tem o vídeo lá do timing
para acumular criptomoedas, onde eu vou aprofundar essa questão dos ciclos. Aqui a gente vai falar dos blocos e tudo mais, né? A gente vai aprofundar algumas questões, tá? Então confere lá. Bom, para você que quer fazer uma pergunta, seus capitalistas, só mandar o valeu aqui embaixo. Tem aqui embaixo do vídeo, ó, o valeu. É uma função do YouTube que você vai destacar o seu comentário. Então a gente não vai mais dar bola para hater, mas você que quer mandar uma pergunta importante, se destacar aí nos comentários, só mandar o seu valeu. Você quer mandar um comentário de boa e tal, eu vou continuar visualizando os comentários, tá? Mas eu só vou responder com o coraçãozinho para quem for gente boa. Quem for cuzão eu vou ignorar. E quem quer fazer uma pergunta e quer que eu dedique o meu tempo, tá? Quer que eu invista, você quer que eu invista meu tempo em você? Manda aí 50, ó. Só você selecionar aqui, ó. Tá vendo que tem a barrinha aqui, ó? Só botar 50 aí. 50 para cima eu respondo, tá bom? 50 para cima eu respondo. E assim você também ajuda o canal e me agradece pelo trabalho gratuito que a gente vem fazendo. É uma forma de demonstrar gratidão também pelos conteúdos aí. Você pode mandar aí abaixo de 50, mas você quer que eu responda uma pergunta, manda 50 para cima, que aí eu vou saber que é uma pergunta, eu vou parar o que eu tô fazendo e vou te responder. Posso te responder somente no seu comentário, e se for uma pergunta muito legal, eu posso fazer um vídeo com a sua pergunta. Aí você pode especificar se você quer que apareça o seu nome ou não lá na sua pergunta, tá? Que aí talvez eu te selecione para fazer um vídeo. Então você coloca lá, Gabriel, eu topo aparecer, Gabriel, eu não quero aparecer. Coloca entre parênteses, né? Agora fugiu o nome, entre parênteses, né? Entre colchetes ali. Se você topa aparecer, não topa aparecer. Que daí eu vou saber se eu embaço o seu nome ou não, tá bom? Então tá feito aí, pessoal, também esse esclarecimento, né? Você quer mandar uma pergunta, manda o seu valeu. Tá disponível no celular também. Abaixo do vídeo aqui, ó. Tem o valeu aqui embaixo no YouTube do celular também, ó. Então tá ali, ó, valeu. Tá bom? Então o valeu aqui embaixo, você clicou em cima, ó. Vai abrir a opção, mandou 50 para cima para pergunta, eu vou te responder, tá? Então tá feito isso aí, e também respondi a nossa dúvida do nosso amigo e falamos sobre o lastro das moedas fiduciárias, que não existe. Está justamente no lastro, na confiança do político daquele país. Então se agora o governo atual começa a ferrar com a economia, o real vai perder valor e a inflação vai disparar. Por isso que é importante você se blindar o seu patrimônio, se expondo em ativos que vão proteger da depreciação do real. Se acontecer isso nos Estados Unidos e os Estados Unidos começam a virar socialista, o dólar também vai perder força, porque não tem mais lastro. Não é um recibo de ouro, não é mais isso. Hoje a confiança está no militar, no poderio militar dos Estados Unidos. Hoje a confiança está na potência da economia americana. Só que se eles começam a degringolar, o dólar vai junto, tá? Então fiquem espertos com essa questão. Se você gostou desse vídeo, seus capitalistas, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para seus amigos aí nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima e também fica o convite. Se você quer mandar uma pergunta, é só mandar o seu valeu aqui embaixo. Até a próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.